Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. E seguimos com nossa reflexão dentro do capítulo 3 de Josué. E agora chegamos aos versos 7 e 8 que nos dizem assim: Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Quando observamos a trajetória de Josué, vemos que, ao longo de toda a jornada pelo deserto, sob a liderança de Moisés, ele estava ali. Por exemplo, em Êxodo capítulo 24, versículos 12 e 13, nos diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe ao monte e fica ali. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo ao monte de Deus, aí segue o texto. Êxodo capítulo 33, versículo 11 nos diz: Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Embora Josué estivesse sempre ao lado de Moisés, ele se colocava na condição de servidor, de servo. Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, mas quem estava ao lado dele quando desceu ao povo? Josué. Moisés aconselhava o povo, falava com Deus, mas Josué, ele sempre estava ali, junto à sua tenda. Josué não se sentia apto a ser o conselheiro, não achava fácil o trabalho de Moisés e nem reclamava também para si o status de ser, quem sabe, o vice-líder de Israel. Ele apenas servia. Algum tempo antes da morte de Moisés, a Torá descreve ainda lá em Números capítulo 27, versículo 18 ao 20. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Mesmo depois disso, Josué continuou servo. Ele não se sentia como se fosse o ungido ou o senhor sobre o povo, embora já tivesse ouvido que o povo todo deveria lhe obedecer. Isso é saber quem somos. Não somos o nosso cargo, não somos a autoridade que colocam sobre nós. Somos humildes como Josué ou arrogantes como Faraó, independentemente do cargo que tenhamos. Outro exemplo é Davi. Quando lemos 1 Samuel capítulo 16, vemos que ele estava bem sossegado pastoreando o rebanho de seu pai. Enquanto isso, Samuel estava para ungir o novo rei de Israel, e todos os seus irmãos mais belos e fortes foram chamados, exceto ele. Todos foram rejeitados por Deus, até que no versículo 16 nós temos: Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência, e disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Sabe o que Davi fez depois de ser ungido rei? Davi voltou a cuidar do rebanho. Davi foi tocar harpa para acalmar o rei Saul, o rei que havia sido rejeitado por Deus. E olha que impressionante temos no capítulo 17, 1 Samuel 17, versículo 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te, para teus irmãos um efá deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Mesmo tendo sido ungido rei, ele continuou pequeno, levando lanche para seus fortes irmãos que serviam no exército de Israel. Quanta humildade, hein? Depois de um bom tempo, finalmente Davi reinou. Josué, mesmo depois da morte de Moisés, seguiu trabalhando. E aqui, finalmente, vemos Deus falando: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. No tempo certo, o Eterno pode nos exaltar, mas isso se Ele quiser. Do contrário, sigamos humildes, servidores na casa de Deus, sabendo que, de acordo com o Salmo 75, 7,
Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. E sigamos dizendo que em todos os dias nós precisamos ter ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.